E aí a gente vai mostrar para vocês aqui qual que é a diferença de blog e site, que é até uma dúvida comum, né, do pessoal. O blog, pessoal, ele é um ambiente ideal para vocês criarem conteúdo e principalmente para ajudar vocês a serem ranqueados, né, no Google, conforme você for utilizando essas teclas de SEO. E o site, ele é um ambiente mais institucional. Sim. O SEO você também pode usar no seu site, né, para as pessoas te encontrarem. Então, por exemplo, quando você digita Hotmart no Google, né, a gente otimizou o nosso site para SEO e ele está lá, né? Mas realmente o tipo de conteúdo que a gente coloca é bem diferente, né? Então, por exemplo, no site da Hotmart a gente não vai colocar, sei lá, 15 dicas para você fazer anúncios no Instagram, né? Então, esse é mais o tipo de conteúdo para um blog, né? Onde a gente faz marketing de conteúdo mesmo. E o site realmente a gente fala mais dos produtos, da empresa, é um conteúdo mais institucional, que não impede você também usar as técnicas de SEO, mas suporta um tipo de conteúdo diferente. Exatamente. E aí lá no seu site institucional você pode colocar algum artigo do seu blog. Isso, também. Exatamente. Então, no caso da Hotmart, por exemplo, a gente tem no site o linkando para o blog, né? Então, quem entrar no site consegue chegar também no nosso blog. Exatamente. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, de um cliente que eu estou atendendo aqui na Hotmart. Eles têm um site institucional deles e também eles têm um blog. Eles são uma empresa de SaaS, que eles têm um sisteminha que ajuda o pessoal num segmento específico. E eles postam no blog deles dicas sobre diversos assuntos da área. Então, é um sistema mais voltado para dica. É como se fosse um plugin para o Facebook. Então ele te dá dicas sobre como você utilizar a ferramenta do Facebook, como você melhorar o engajamento. Então as pessoas, quando elas têm aquele problema, aquela dúvida, elas procuram no Google e encontram ele através desse blog post. Aí depois elas acham o site dele e aí conhecem o produto que ele tem. Legal. E aí depois de ter aprendido várias coisas com esse cliente, né, através de conteúdo gratuito, essa pessoa, ela se sente à vontade de comprar o produto dela. Sim, legal. Por isso que é bom também ter o funil, né? Porque, por exemplo, aqui, quando a gente monta o nosso calendário editorial, né, dos conteúdos, a gente coloca se aquele conteúdo é mais topo de funil, mais meio, mais fundo. Porque aí os que forem mais meio e fundo, né, principalmente, a gente consegue já divulgar o que não necessariamente vai ser um produto, né, mas algum tipo de conversão. Então, pode ser sim um produto, né? Então, voltando lá no nicho de casamento que eu dei o exemplo, às vezes, num post que fala sobre, sei lá, organização de orçamento, às vezes a pessoa consegue divulgar uma calculadora ali, ou uma planilha, né, sei lá, de Excel, onde você consegue calcular os gastos do seu casamento, né? E cobrar um valor ali dentro daquela faixa que a gente tinha falado. Exatamente. Então, dependendo dos conteúdos, você já pode divulgar um produto. Ou você pode conseguir algum tipo de conversão. Então, por exemplo, o download de um e-book gratuito, né, onde você já consegue captar um lead, né, da pessoa já deixar o contato, para depois você fazer estratégias de nutrição com e-mail marketing, por exemplo. Né? Então, é um canal no qual você pode vender, ou no qual você pode até colher contatos para uma futura venda. Exatamente. Isso que você falou é bem interessante, porque é sempre importante você capturar o seu lead e também não deixar ele só em uma única base. Então, se você tem seguidores no Instagram, se você tem seguidores no YouTube, tenta pegar seus leads e trazer ele para um outro ambiente que você está cultivando, né? Isso. Porque essas empresas, querendo ou não, elas têm um algoritmo próprio. Então, você também tem que ter a sua própria base. Então, por exemplo, se o Instagram ele fica fora do ar, você pode aproveitar uma lista de e-mail marketing, pode aproveitar seu canal no YouTube e por aí vai. Isso. Sempre, claro, deixando muito claro, né, quando a pessoa for assinar, que tipo de conteúdo que ela vai receber, para ela estar ciente, para você não fazer spam, né? Então, Exatamente. Sempre tendo isso em mente. Possivelmente as pessoas que vêm da forma orgânica, elas são pessoas que te conhecem. Então, se ela te dá aquele e-mail, aquele lead, ela sabe quem é você. Exatamente. Então, a sua chance de ter uma taxa de abertura de e-mail é muito maior. Exatamente, porque a pessoa está esperando aquele contato, né? Ela quer aquilo. E ela te conhece, né? Ela te conhece. Outra dica que a gente dá também, pessoal, é vocês tentarem ter uma periodicidade na forma que vocês postam conteúdo. Igual, por exemplo, a gente falou aqui muito do YouTube, muito do Instagram, e o YouTube, por exemplo, ele gosta muito que você trabalhe postando vídeos e também dentro de um determinado horário específico. Então, por exemplo, se você gosta de postar vídeo todo dia, às 10 horas da manhã, tente manter essa periodicidade, que as ferramentas elas vão te ajudar a te ranquear cada vez mais, né? Exatamente. E uma coisa que a gente sempre fala também, porque, por exemplo, na Hotmart a gente posta conteúdo todo dia, de segunda a sábado, né? E aí muita gente fica assustada, tipo, nossa, eu não vou conseguir, tá? A gente fala, calma, você não precisa postar nessa frequência. Mas é legal você ter uma frequência. Então, às vezes é só, tipo, segunda e quarta. Mas toda segunda e quarta você vai lá e coloca o seu conteúdo. E deixa claro pro seu público
porque esse é o horário que você vai estar lá, até para as pessoas estarem esperando e tudo mais, né? Exatamente. E uma dica que eu sempre dou também é, quando você estiver na dúvida, né? Tipo, o que é bom, o que eu faço? Pensa no seu usuário, o que vai ser bom para ele, né? Então, às vezes a gente fala assim, é bom você postar com frequência porque o Google entende isso bem. Mas o Google entende isso bem porque as pessoas entendem bem, né? Então, isso serve para quase todas as dicas de SEO que eu sempre dou, né? Sempre que tiver em dúvida, quando você não souber o que fazer, pensa na sua persona, que o que for bom para ela, as próprias ferramentas vão interpretar, né? Então, por exemplo, se eu postar um conteúdo que as pessoas estão gostando, estão interagindo, estão, né, tipo, dando rolagem e ficando mais tempo naquele conteúdo, dando play no vídeo, comentando, o Google, por exemplo, né, ou as ferramentas, elas vão entendendo que aquele é um conteúdo bem aceito. Do mesmo jeito que se eu postar um conteúdo que não é bom, as pessoas entram, ficam um segundo e já fecham, saem. Por exemplo, Ele se eu entende. usar alguma coisa de clickbait, algum título que ele diz uma coisa, mas o conteúdo é diferente. Enganoso, pois é. Aí a Enganoso. pessoa vai ficar decepcionada e ela vai sair. Exato. Então, as ferramentas vão entendendo a partir do comportamento das pessoas. Então, por isso que a gente tem que agradar as pessoas e, naturalmente, a gente vai acabar agradando as ferramentas. E as ferramentas, elas entendem isso, principalmente as ferramentas do Google. Então, por exemplo, se eu sair de algum vídeo e muita gente começar a fazer isso logo do início, significa que esse vídeo não é relevante, então o Google vai indicar esse vídeo para cada vez menos pessoas. Exatamente. Uma dica que a gente dá para vocês que estão começando agora, pessoal, é o desafio de 30 vídeos em um mês, né? Parece ser pesado, mas... Não precisa assustar. Não assuste. Mas por que esse desafio é bom? Principalmente por tudo isso que a gente acabou de falar de periodicidade, de colocar conteúdo, de ajudar o YouTube a entender que você é uma pessoa que posta conteúdo lá dentro, né? Exatamente. Então, uma coisa que também a gente sempre fala aqui, particularmente em relação aos vídeos, né? Muita gente acha assim, nossa, os meus vídeos têm que ser perfeitos, né? Tem que ser super produção de Hollywood e tal. E não é assim, né? Você pode começar com vídeos mais simples, né? Uma coisa que a gente sempre indica é de ter cuidado com o áudio, porque realmente se o áudio não estiver bom, as pessoas ficam incomodadas, né? Porque elas não entendem muito bem o que está acontecendo. Então o áudio realmente é uma coisa que você tem que ter mais cuidado, mas que também não é nada que você precisa investir demais, né? Exato. Acho que em primeiro lugar do que câmera é áudio. Isso, exatamente. Então sempre ter muito cuidado com isso, mas não precisa assim de um super cenário, uma super iluminação, porque tem gente que fica muito preocupado com a perfeição e aí acaba não começando nunca, né? E a gente sempre fala, se você for pegar os grandes produtores aí do mercado, você for pegar os primeiros vídeos deles, né, a grande maioria eram vídeos super simples, às vezes a pessoa com selfie do celular mesmo, falando pra câmera, né. Então se o seu conteúdo for bom, não precisa ter medo, né, pode fazer, pode lançar. Então quando a gente fala 30 vídeos, né, nossa, não vou conseguir, podem ser vídeos simples, né, mas que tenham um conteúdo de valor. Exatamente. O conteúdo é rei. Então se você estiver solucionando uma dor ali com seu conteúdo, vai dar bom, as pessoas vão gostar. Principalmente hoje em dia que está muito mais fácil criar conteúdo, porque a maioria dos celulares já tem uma câmera de boa qualidade e também consegue captar um áudio de boa qualidade. Sim. Então se você está começando agora, não se preocupa também em investir na melhor câmera, no melhor microfone. Tente, por exemplo, procurar um ambiente mais silencioso, um ambiente que tem uma iluminação mais adequada, que aí você vai conseguir fazer um vídeo ou um podcast de qualidade e entregar aquele conteúdo para o seu cliente. Exatamente. Inclusive, lá no blog da Hotmart, já fazendo propaganda de novo, a gente tem uma categoria só de produção de vídeo e os próprios videomakers aqui da Hotmart escrevem vários posts lá com dicas super legais. A gente tem vídeo também no Hotmart Tips, lá no nosso canal do YouTube, falando sobre microfone, falando sobre câmera, falando sobre iluminação, sobre cenário e tudo assim, sem precisar investir um monte de dinheiro, né? Você conseguir fazer aí na sua casa. Então, pessoal, a gente falou um pouco sobre as principais ferramentas, um pouco de blog, um pouco do Instagram, YouTube principalmente, e o que a gente aprendeu disso tudo é que para tráfego orgânico, o principal é você gerar conteúdo. Isso. E se especializar cada vez mais gerando conteúdo. O exemplo da Mariana tá na tela? Da Marina? Desculpa. Esse exemplo que a gente trouxe do Instagram é para mostrar também aquela diferença que a gente estava falando dos tipos de conteúdo, né? Então, por exemplo, no blog a gente tem o guia completo lá, né, com muito texto e tal. No Instagram já é um conteúdo mais dinâmico, né? Então, por exemplo, a Marina Naves é uma consultora de imagem, né? Então faz todo sentido ela estar ali no Instagram, porque é uma rede social muito de imagens, Sim. né? Então, por exemplo, esse post aí é super legal, é uma ideia simples, né? O batom errado e o batom certo, né? A pessoa já bate o olho, já entende o conceito, é um conteúdo dinâmico, né? Então sempre pensar muito nisso, no tipo de conteúdo, no seu nicho, né? No tipo de conteúdo que você vai oferecer,
e escolher aquelas redes sociais ou aqueles canais que façam mais sentido. Exatamente. E postar conteúdo também de acordo com a rede social. Nesse exemplo seu é muito bom que ele é uma imagem que tem pouquíssimo texto e o Instagram ele privilegia aquelas imagens que você traz um pouquinho ou quase nada de texto, que aí ele também vai ser exibido para mais pessoas. Exatamente. Ótimo. É uma mídia bem legal também. Exatamente. A gente comentou para vocês do desafio 30 vídeos em um mês. Esse desafio ele é bem interessante porque ele vai te ajudar em toda a periodicidade que a gente explicou para vocês. Então, se você está começando agora, é uma forma de você já ter conteúdo na internet e conteúdo orgânico. E isso é muito bom até mesmo para afiliado. Se tiver afiliado aqui, pessoal, vocês podem fazer um review na internet. Sim. Aquele produto que você é afiliado, por que não fazer um review experimentando, mostrando como que funciona? Alguém que tem essa dúvida pode procurar pelo seu vídeo, encontrar e comprar o seu produto. Exatamente. Bem legal. Exatamente. Vamos para o próximo slide, Pedro? E a gente tem... a gente falou também do conteúdo de WhatsApp, né, Ana? Que você pode postar a comunidade, pode criar um grupo, colocar, no caso, as pessoas dentro de um grupo, colocar uma discussão lá, mandando dicas. O seu exemplo de casamento foi sensacional. E a gente vê muito as pessoas fazendo isso, principalmente para juntar as pessoas que têm o mesmo interesse, porque aquilo gera um engajamento e você consegue descobrir até novas dores que você não pensou antes, né? Exatamente. Então, alguma pessoa tem alguma dúvida que joga naquele grupo, você pensa, por que eu não posso criar, às vezes, um post-blog e mandar também para todo mundo? Sim, exatamente. Isso é bem legal que você falou, assim, de interagir também com a sua audiência. Inclusive, até no Instagram agora tem as enquetes, tem aquela caixinha que as pessoas conseguem mandar, né? Sim, então sim. você pode usar aquilo até para fazer pesquisa de persona. Exato. Então fazer perguntas você consegue abertas. ver como que a pessoa escreve, para ver quais palavras ela usa mais também. Exatamente. Então pode até ser bem na lata mesmo, perguntar quais são suas maiores dores sobre esse assunto, o que vocês querem que eu responda, qual tipo de conteúdo vocês gostam mais, me conta mais de você, quem é você, quantos anos você tem. Dá pra você interagir muito com o seu público até pra entender bem, né, quem são essas pessoas e tudo mais. E em todas essas redes dá pra fazer isso, mas em algumas dá mais. Por exemplo, no Instagram eu acho que é uma rede muito boa agora com os stories para fazer isso. O WhatsApp já é uma rede também, né, mais de interação ali em tempo real. Por isso que a gente colocou aqui, né, conteúdo diário, dicas práticas, que é um conteúdo assim bem dinâmico, né, e é mais personalizado. Exatamente. Você tá ali, né. Ele é mais pontual, ele chega para a pessoa que está interessada naquele assunto. Exatamente. Ótimo.